Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar. Hoje, sexta-feira, 16 horas e 43 minutos do dia 9 de agosto de 2019. Fico honrado com a sua audiência. Aqui você é bem-vindo à nossa família, à nossa comunidade. Pessoal, estamos nos últimos dias, vou usar uma palavra simplória, né, de colheita da pré-lista da imersão técnica Top Traders, né? Nós demos início, né, a esse conceito de pré-lista aqui no Brasil, na época que eu estava no Infomoney. Eu usava isso na indústria, na época que eu coordenava equipes de vendas e marketing. E a pré-lista ela é um termômetro, né? Se o teu trabalho está no caminho ou não, o que você pode melhorar, de repente se você vai corrigindo os erros, você agride mais nos pontos importantes, entrega o conteúdo assim ou assado. E além disso, a pré-lista ela te dá uma ideia de como que a turma será formada. A gente tem uma taxa de corte e raramente a gente erra. Como nós estamos quase no limite de pré-candidatos a disputar uma vaga para a imersão, em breve nós tiraremos essa página do ar e somente o pessoal da pré-lista terá o desconto de primeiro lote e garantia de matrícula. Então, para você que entrou na pré-lista, eu garanto a tua vaga. Quem não tiver na pré-lista, só se tiver algum tipo de sobra, alguém desistir, alguma coisa do gênero, ok? Então vou deixar na descrição do vídeo com todas as informações. Não existe objeção. Professor, não vou estar online, não tem problema. Você vai receber comando replicado por WhatsApp e por e-mail. Eu sou intermediário, sou iniciante, não tem problema, tem nivelamento. Eu tô em dúvida. Se você tá em dúvida, não faz. Só vem comigo se você estiver convicto. Na dúvida, não. Tem que ter convicção. Eu não sei se é para mim. Certamente sim. Veja tudo aquilo que a gente vai entregar. Eu não sei se é o momento de fazer. Provavelmente é a última do ano. Ok? Então, a gente vai fazer alguns estudos de caso em breve, né, para mostrar o que nós entregamos nas últimas imersões, mas foi muita coisa. Só para a imersão de março foram quase 12 mil pontos no índice, e para de junho, o pessoal que fez a imersão de junho, acho que em um mês deu quase 9 mil pontos, 8.700 e pouco. Fora as ações, né? Eu dei exemplo de Wiza aí, vocês sabem da Via Varejo, e tem ativo com um perfil bem parecido com Via Varejo, mais de um que está na carteira atual. Então vou montar carteira nova, operar mini índice, mini dólar e é isso. Caros, se vocês puderem deixar o like, compartilhar o vídeo e participar na área de comentários, como eu disse, você é bem-vindo. Quer ter contato comigo de manhã? toptraders.com.br, nome e e-mail, inscreva-se, você entra na base do cenário e recebe o meu bloco de notas matinal, que informações que eu uso para me preparar para aquele pregão em seguida. Eu tenho colocado muitos resumos de balanço ali no cenário, tá bem legal. Ok? Vamos iniciar os nossos estudos desse último dia da semana pelas bolsas americanas. Nós temos os últimos minutos do pregão lá nos Estados Unidos. Então, nós temos S&P caindo 0,28, já caiu perto de 1%, está longe da mínima. Dow Jones levemente em alta, Nasdaq caindo 0,63 e petróleo acertamos novamente. Galera, eu abordo o petróleo na imersão, inclusive falo de corretora na qual, né, lembra da brincadeira do na qual e a qual ontem? Você pode operar e tem assim, eu não vou te dizer que vai ter um comando oficial, por exemplo, para compra ou venda do petróleo, mas eu vou orientar, você pode tirar dúvida. Na imersão, você fala comigo através de um chat, ouve a minha voz, vê a minha imagem ao vivo, se comunica comigo, a gravação sobe no mesmo dia, eu faço um resumo assim que eu desligo a câmera no final da aula 2, né, que é a segunda aula do período da tarde, termina às 18, e você tem os comandos replicados, como eu falei. Então eu sempre ensino sobre o petróleo também, ok? Se alguém opera, eu estou operando nos Estados Unidos, se alguém opera vai ser orientado normalmente, certo? Então nós acertamos o fundo de novo, maravilha. Vamos começar os estudos de hoje pelo fluxo. Pessoal, na semana, a sexta-feira passada foi dia 2, correto? Os investidores estrangeiros estavam vendidos em 98.870 contratos. Aí eles foram para 90, 88, 87, agora 91. Então vamos ver como é que eles fecham a semana. Lembrando que eles chegaram a ter 108.512 no dia 30/7.
No caso do mercado de ações, realmente aqui é um caso sério, né? Apesar de nas últimas 2 semanas o fluxo cambial ser positivo, no mercado de ações especificamente eles continuam vendendo. Então, do dia 6 para o dia 7, lembrando que tem um delay de 2 dias, né, da informação que vem da B3, serão de 4.179.240 para 4.704.476. Né? Então é isso. Vamos estudar agora criptomoedas, as moedas digitais. Abordamos também moedas digitais, tem palhinha, tem conteúdo bônus sobre criptomoedas. Falo de corretoras que eu gosto aqui no Brasil, falo de corretoras que eu gosto dos Estados Unidos, as minhas prediletas, explico, abordo fundos imobiliários também. Agora, qual que é o foco principal? A montagem da carteira de ações que você faz comigo. Eu sempre renovo a carteira nas imersões e operações com mini índice e mini dólar, né? Por exemplo, o meu grupo, nesse momento, ele tem a carteira completa. A última entrada, acho que foi ontem ou anteontem, no último ativo. Agora só entra algum outro se tiver troca. E nós estamos posicionados tanto no mini índice quanto no mini dólar. Só não pode dizer se estamos comprados ou vendidos em cada um deles. Ou vendido nos dois, comprado nos dois, ou vice-versa. Vice-versa não, né? Ou comprado e vendido no outro. Mas estamos posicionados tanto no mini índice quanto no mini dólar. Então, como está fechando os Estados Unidos, vamos falar de criptomoedas primeiro e de petróleo, daí a gente pega o fechamento lá no exterior. Nós temos o Bitcoin. O Bitcoin, ele tem feito um movimento bastante complexo, né? Porque ele toca essa LTB, ele não vai nem volta. Enquanto isso, a média vai subindo. No mundo ideal, imagina que ele desça, como eu falei ontem, até 11.100 contra a média, aí no caso me interessaria. Nesse patamar aqui, tocando banda de Bollinger e LTB, eu não acho que é um ponto ótimo. Acho que é um ponto de administrar a posição comprada com base na mínima do dia anterior. Aí nós temos o Bitcoin Cash, sempre em dólares americanos. Para quem olha o Bitcoin Cash, não anima para uma compra. Por isso que eu acho que o Bitcoin não é compra, né? A gente olha as criptomoedas em conjunto. E se você trabalhasse com base na mínima do dia anterior, já teria estopado. Perdeu 325, lucro no bolso para quem comprou aqui embaixo. E definitivamente não é um sinal de compra, né, pessoal? Perdendo o LTA, né, uma barra forte e tal. Então a impressão que dá é que teremos mais queda. Aí temos na tela o Litecoin. Só ver um negócio aqui, Litecoin. O Litecoin me agrada, só que ele já tinha dado um sinal. Nesse candle aqui, tecnicamente, era para sair da compra do dia 5. Uma estrela cadente, né, pessoal? Vai fora da banda, fecha dentro. Rompe a LTB, só que não. É para sair, né? Tanto que ele vem caindo, perdeu a LTA, já tinha perdido ontem, marotamente, mas sim. E agora uma barra firme, convicta, definitivamente não é compra. E aí nós temos o Ethereum e criptomoedas. Sábado e domingo funcionam normalmente, então fiquem atentos. Lembra que eu tinha comentado que no Ether, de repente, o cruzamento dessa LTB com a LTA aqui na banda poderia ser um ponto de compra? Pode ser. Tanto que desceu, né? Então a gente pode ficar de olho como é que vai ser quando chegar aqui. Mas não existe um sinal ainda, que seria bacana. Vai fora da banda, fora aqui dos limites da LTB com a LTA, aí forma uma sombra inferior. Para mim seria um cenário que me interessaria. Ok? E aí nós temos o Crude Oil WTI, negociado na NYMEX em Nova York. Nós, modéstia à parte, nós acertamos o movimento de correção desde o início, com base na perda das cabeças de pivô e a inflexão. O que eu acho no caso aqui do petróleo, né? Nós temos novamente, nós tínhamos um ponto importante quando ocorreu o movimento de alta, de baixa, não, quando ocorreu o movimento de alta e perdeu aqui o 57,62, que era uma venda para quem trabalha short convicta, objetivo onde? 50 dólares 60, essa região de fundo.
O objetivo foi alcançado. Aí houve um arame, mercado fora de banda, fecha dentro, e hoje um candle de força. Qual que é o ponto-chave agora? Esse aqui, ó, que é o 54,76. Para mim ele separa o joio do trigo, tanto não é à toa que a máxima do dia foi ali. Ok, e aí nós temos o Brent negociado na ICE em Londres. Ano que vem nós teremos novidade, eu pretendo fazer uma websérie, aguardem. Né, trazer algumas informações. Londres faz parte dos planos, PCAC, Paris faz parte dos planos, Frankfurt, onde começou a minha história na Bolsa de Valores, Amsterdã, eu queria contar um pouco para vocês da história das tulipas. Então aguardem que ano que vem teremos novidades. Professor, você compraria o Brent ou o WTI nesse momento? Eu compraria o Brent, porque o movimento no WTI ele já está um pouco mais esticado, o Brent não. Mas seria só uma otimização também. Se um subir, dificilmente o outro vai cair, por exemplo, né? Nós temos um arame fora da banda, dentro da banda, e o início de movimentação. Onde que seria um ponto-chave importante aqui no Brent? Seria 5946. 5946, 5960. Aí a partir daqui talvez haveria uma separação ali do joio e do trigo. Ok, as bolsas, vamos dar uma olhada nas bolsas da Europa, a gente pega as bolsas americanas já de fato fechadas. China caiu, queda generalizada na Europa, por exemplo, Espanha e França caíram muito forte, Espanha, França, Alemanha caíram forte, então vamos ver aqui o que os gráficos nos revelam. Pessoal, a bolsa da China, ela tem uma linha de tendência de alta, de algum modo aqui um triângulo perdido, então é uma situação de baixa. Aí ela fez um doji pernalta e faz essa movimentação indefinida. É aquela história, como está distante da média, não tem aquele fôlego, aquele espaço para cair, mas definitivamente não tem força para subir, né? Famosa guerra comercial. O índice DAX, se a gente olhar aqui o fechamento do dia 2, né, não é muito diferente do fechamento de hoje. Na semana não caiu tanto, caiu pouquinho. Né, houve um fechamento de um gap, que eu falava para vocês aqui, né, entre os dias 29 do 3 e 1º do 4, é uma situação indefinida, aquela história, talvez não tenha uma grande motivação para cair, também não tem espaço pela média, mas não firma para subir. E eu acho que esse fundo aqui é um ponto-chave, 11.620. Né? E aí, por fim, observando a Europa, nós temos o índice FTSE, né? No caso do índice FTSE, sim, nós tivemos uma grande queda na semana, o fechamento foi na região de 7.410 e fechou 7.253, 150 pontos aproximadamente de queda. Aparentemente temos apenas um repique, só que há um arame aqui marcado, uma distância interessante para a média. Em resumo, eu acho que as bolsas na Europa elas buscam suas médias de 21, aí ali é outra história. Ok? Muito bem, muito bem, bem, bem. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem algum ativo que nós estudaremos que será no TradingView. Nananina não. Então faremos apenas bolsas americanas mesmo, depois a gente parte para o Cartesian. Bolsas americanas fechando, né? O Dow Jones simplesmente estava subindo 0,03, desceram a lenha na venda aqui no final para o fechamento. Então, vamos ver as bolsas americanas aqui. Então, vou colocar SPX primeiro, que é o S&P. Então, o S&P, vamos ver o que aconteceu na semana. Fazer um estudo bem completo. Pessoal, nós teremos, agora nós estamos 9 de agosto, né? A gente vai colher pré-lista mais alguns dias da imersão, depois a gente tira a pré-lista e lança o curso. Como a gente vai ter uma turma que com certeza vai preencher todas as vagas dessa vez, na semana de 23 a 27 não tem radar, não tem na mira do trader e não tem cenário. Vai ser atenção exclusiva pessoal da imersão. Então, cenário, o radar, o na mira do trader, o cenário em vídeo que eu entro às vezes, vai até o dia 20, depois volta dia 30.
Tá bom? Então, quer acompanhar o trabalho, tá, que a gente faz diariamente, se inscreva. Às vezes, só o que você perde de não estar em contato com a gente essa semana vale investimento na imersão. Fora que você ganha 360, cartesia, quase um mês de passaporte. E assim, as operações são importantes, só que elas são momento, aprendizado é para sempre, né? O método Top Traders é como terno. Você usa aqui no Brasil, usa nos Estados Unidos, usa na Europa, eu mostro isso. Você usa mundo afora hoje e amanhã, né, porque ele é atemporal. No caso do S&P, se nós utilizarmos aqui o gráfico semanal, qual foi o fechamento da semana passada? 2.932, agora está 2.918, fechando agora. É uma leve queda na semana, só que, poxa, eu tenho um martelo clássico, perfeito, verde, de livro, com sombra inferior longa, fechando sobre a média, sobre uma LTA. Né? Então, é um sinal de fundo. Né? Apesar dos pesares, de todo esse terrorismo da guerra comercial, é um sinal de fundo. Apesar da queda de hoje, esses 3 candles aqui de segunda, terça e quarta estão isolados, né, aqui em gap. É um sinal importante. O candle de hoje é um candle de dúvida, mas no semanal, que eu olho sempre com muita atenção, o sinal de fundo. Né? Aí outro dia um aluno perguntou, pô, professor, mas por que você olha o candle semanal com mais ênfase na sexta, né? Porque é o fechamento de fato da semana, o candle semanal fecha hoje. Né? Então é por isso. Né? Aqui nós temos um filhote de martelo com doji pernalta, no Dow Jones fechando acima da LTA, cravado na média, cravado na mínima da semana anterior, é um sinal de fundo. E aí nós temos o índice Nasdaq Composite, como diria o zelador do prédio que eu alugava, tomem, com sinal de fundo, sombra inferior, exaustivamente, definitiva e convictamente acima da LTA e bem acima da média de 21. É um sinal de fundo. Né? No caso do S&P, nós temos uma ilha de reversão de fato, porque o gap é completo de corpo e sombra do movimento anterior e o iniciado agora. Só que aquela história, pessoal, a média de 21 sempre define se o voo é de águia ou de galinha. Ok, então bolsas americanas estudadas, já dei os recados. Vamos aos... Aqui no Brasil, as bolsas fechando agora, né? E eu vou começar pelos destaques do dia, não tem como ser outros, né? Qualicorp envolvida num mega negócio, né? Qualicorp ficou dormindo aqui praticamente o mês, metade do mês de junho, de julho e de agosto, envolvida no mega negócio, né? Houve uma venda, né, de uma parte da empresa, e ela nada mais fez que buscar o objetivo de uma simetria, que era R$30, R$31, R$30,90. Ela se aproximou. Quando acontece isso, geralmente a pessoa ela sente um desconforto de ter ficado de fora e ela quer participar de alguma forma. Só que eu acho assim, o movimento, se eu estivesse, por exemplo, comprado na Qualicorp, eu venderia pelo menos uns 60% ou 70%. Às vezes ainda tem algum fôlego para a empresa dar um tiro. Só que é difícil sustentar mais que 1 ou 2 pregões depois de uma pancada dessa, porque a média fica muito distante. Então às vezes a pessoa entra comprando aqui. Ou ela entra pior, fazendo operação short, daí abre no outro gap, ela vem buscar aqui em cima. Quer dizer, você tá fora do trade, na minha opinião, passou. Que nem Pine nessa semana, que é um dos pedidos do YouTube, que eu já vou adiantar aqui. No caso da Pine, a Pine estava no meu radar, estava no radar do meu grupo. Eu estava pensando em comprar
quando ela rompesse o 2,82, tipo um candle que rompesse com algum acréscimo. Só que ela já fez isso em gap e foi para 3,20, disparou. Aí ela caiu muito forte, né? Num pregão só ela fez a máxima 5,35 e a mínima 3,95. Se você fizer as contas, pessoal, 3,95, ela chegou cair da máxima para a mínima 26%. E aí a ação fica interessante, de repente, sei lá, mais algum recuo, ela consolida movimento lateral, mas o movimento foi, né? Então aqui em cima era para realizar lucro, né? Então agora ela tenta subir, mas deixa uma estrela cadente. Às vezes o movimento, então é isso que eu acho da Pine, às vezes depois que o movimento foi materializado, você ficou de fora, simples assim. E o outro destaque do dia é BR Foods, né? Saiu o balanço, eu até coloquei no cenário, né? A BR Foods ficou parada há muito tempo, né? Depois rompeu essa LTA, tem feito movimentos interessantes. Agora dá uma olhada aqui, tá vendo como 40 era um alvo também de figura simétrica? Né? Então você pega aqui a região de R$40, onde que ela bateu hoje? 39,60. Aí eu no mínimo ficaria esperto. Sei lá, mais um gap eu venderia tudo. Agora hoje eu já realizaria uma parte. Seria a minha opinião, né? Então, mas é um belo ativo. Mas quando ela faz esses movimentos esdrúxulos, eu já fico esperto para realizar pelo menos parte do lucro. Que é difícil a ação continuar, né, escalando muito forte, com gap aberto, longe de média. Tudo bem que as bandas estavam justapostas, mas se tiver mais um movimento de euforia, eu venderia. Mas é a minha opinião, isso é uma questão de estratégia. Você pode trabalhar, por exemplo, com stop abaixo da mínima de hoje a partir de segunda, é uma ideia também, né? Então esses são os destaques. Eu falei de Pine, que era um dos pedidos do YouTube. Na verdade, além de Pine, nós temos também como pedido ABCB4. Né? Lembra que eu falava para vocês desses bancos alternativos? Então, muitas vezes, além de ter uma leitura fidedigna, tal, dos fatos, tem o timing, né? Aquela estratégia que eu falo dos felinos. Você tem a convicção, só que tem a ação, né? Agir é diferente de estudar, de analisar. Então eu vejo como uma situação aqui não é mais um ponto ótimo, não é mais um conto de fadas, mas o que a gente vê aqui? Parece que nós temos um ombro, cabeça, ombro invertido, né? Existiu aqui um rompimento falso de 18,02, aí fez um aromita subindo, parece um mastro bandeira, é o que eu vejo em ABCB4, né? Aí temos AALR3, né? No caso da Aliart, setor médico, ela fez um movimento muito forte e depois corrigiu. Provavelmente, se nós traçarmos Fibonacci aqui, ela tocou alguma retração. Eu garanto para vocês que eu não fiz esse estudo, estou fazendo agora. Eu gosto... Eu não vou colocar os milimetricamente aqui o topo e fundo, mas veja que ela veio na retração 38,2 e é uma situação que aqui, se olha um gráfico desse, é compra ou venda. São em tendência de alta, faz um movimento forte e busca um alvo. O alvo nos 16. Aí corrigiu, veio numa retração de Fibo, foi fora da banda, tá dentro. É compra ou venda. Aí você, para quem acompanha o trabalho, já vai saber responder, né? Aí temos SLED 4. Eu sou fã de livrarias, os meus filhos também. Ambos adoram a leitura. Os dois gostam muito de ler também. A minha filha está aprendendo, está sendo alfabetizada. Inclusive hoje, ao acabar a gravação, tomarei uma ducha e irei para a escolinha dela, porque tem festinha do Dia dos Pais. E ela gosta muito de ver gravuras, de livros, de folhear. E o meu filho lê muito, também, principalmente na área dele, que é a área de Direito, que ele faz faculdade. Professor... Saraiva se enquadra naquelas ações que você falava, tipo a Lopes, se o camarada for malucão, vai pro pau. Pessoal, eu não compraria para mim, né? Sendo bem sincero,
nem compraria para mim e compartilharia com o meu grupo. Essa não. Só que assim, seria uma atitude estúpida comprar o ativo? Não. Às vezes existe um movimento, a empresa é vendida, por exemplo, tem uma injeção de capital, alguma coisa. Então, sei lá, você colocar meio lote na ação, o que eu sou contra nesse tipo de ativo é fazer termo, trabalhar alavancado no intraday, aí sim. Mas pegar, de repente, uma parte do capital, colocar em Saraiva, não tenho nada contra. Então tem umas tranqueiras aí, tipo Saraiva, Show 3, né? Gafisa. São umas tranqueiras de papel. Mas por exemplo, é proibido, que nem alguns bobalhões, não é proibido fazer. Não, não tem nada proibido. Né? Você pega a Gafisa, pega essa porcaria de papel aqui, ó, que é Profarma. De repente você vai montar uma carteira de 10 ações. Vale a pena entrar em uma delas, sem termar, sem alavancar? Acho que sim. Faz sentido. Se der certo, você ganha uma bolada. Se der errado, tá caindo, você estava ciente. Então, E a Eternit? Eternit vale a pena também? Talvez. Pegar um movimento curto. Mas seria a última que eu faria. Papel mais... eu não vou nem citar o adjetivo aqui. Eternit é um lixo de papel. Uma porcaria mesmo. Então é isso. Então eu falei eu nem sei porque... falei de SLED. Aí tem a Lican 3. Esse setor, quando começou aquela alta de dezembro, eu falava para vocês que era uma das minhas apostas, de forma geral. Como eu falava que eu não acreditava em alguns outros... Então, porque assim, como é que eu penso? Esse setor era uma aposta minha, de upside, alguma coisa assim, em dezembro. Ele tinha quebrado uma sequência de baixa, tal, tinha uma figura simétrica. Agora com a ação a 56, pra você ter uma ideia, em dezembro estava 30. Então não faz parte do meu perfil, a ação dobrou, né? Sei lá, numa correção até a média, com candle, pode ser. Mas eu busco um outro perfil de ativo no momento. É mais para aquele investidor que gosta de seguir a tendência. Aí ele faz sentido, ok? Aí falamos dos destaques do dia, pedidos do YouTube, falar de Via Varejo. Ontem eu mostrei que eu estou com... Aí um aluno escreveu para mim, acho que foi anteontem, falou: nossa, professor, 120 mil ações da Via Varejo, tal, você não se arrepende de não ter comprado mais? Não me arrependo de nada, era o plano. Né? É muito legal falar em Via Varejo, devia ter comprado 200 mil ações, se deu certo, e se fosse para R$2. Né? Então era o plano, pessoal. O plano era comprar 100 mil, comprei 10 a mais, 120. Não descarto comprar mais alguma coisinha, mas o plano era esse. É legal porque deu certo. Né? Então era isso, não tem nada de... E hoje ela está fechando aí de lado, manteve-se sobre 8,41, a média está distante, limita um pouco o movimento de alta. A região não é mole, ó, tem 1, 2, 3, 4 pontos de resistência. Então é isso. Na semana, fazer uma conta rápida aqui, eu vou ensinar algo bem rapidinho para vocês, ó. Você pega aqui dia 2, né? Qual que foi o fechamento? 8,19. Tá vendo aqui do lado esquerdo da tela? O último negócio, 8,19. Aí eu pego 8,53, divido por 8,19. Para quem tem mais facilidade, faz de cabeça. Para quem não tem, vai dar 1,0415. Quanto que ela subiu na semana? 4,15%. A forma mais rápida de se achar a valorização. Então é isso, sem grandes novidades. Aí falar de Petro Vale Bancos, né? Você vê, pessoal, que nesses momentos assim que o mercado ele vai subindo, você olha, por exemplo, ok, Uzi Minas está fechando na mínima, Vale, eu tenho Vivit aqui, só que você olha várias ações subindo muito, ó. Ó,
Brás fechando na máxima, Cosan, BTOW subindo 17,75%, BR Foods subindo 5%, você vê o caso da Qualicorp, a CVC eu estava vendo aí, subiu quase 10%, você pega Americanas também, subiu quase 7%, e esse tipo de coisa você vê que todo dia tem casos parecidos, né? Então o mercado ele está cozinhando o sapo. Muitas vezes o pessoal solta muita coisa negativa para pegar a liquidez do pessoal que entra vendido. Muita gente acaba seguindo quem é um pateta e não sabe o que está acontecendo, deixa de se posicionar, aí fica de fora, acaba comprando no topo. Então tem que ter muita serenidade e saber se você segue a Deus ou ao diabo no momento desse, porque faz toda a diferença, né? No caso da Petrobras, se a gente pegar na semana, fechou 26,52, hoje 26,28, ainda fechou em queda, só que houve uma reação. Esse candle aqui me parece ser uma estrela da manhã. Aí falando em Vale, Vale é Vale, Vale é Vale, né? O ativo fechou em 47,84, 45,49, uma queda forte na semana. O minério não reagiu nos últimos dias, né? E é isso, a ação deu um sinal de topo, o stop estaria um pouco abaixo de 45,45 para quem comprou nesse dia, e fechou cravado. Aqui tem que ficar esperto, olho no peixe, olho no gato, né? Então Vale realmente não mostra presença compradora. O mercado tem atacado o Petro e Vale para derrubar o índice, inclusive, em alguns momentos. Se a gente for olhar aqui o sinal em Banco do Brasil, 48,76 na sexta, 48,65 fechou de lado, né? É uma figura complexa, mas que remete levemente a balança para o lado da compra. Se nós observarmos BBDC4 também, né? Uma simetria que remete no mundo dos sonhos a 39 dentro de algumas semanas. Né, eu gosto sempre de, quando possível, olhar os gráficos semanais dos bancos, né? Por exemplo, o Bradesco tem algum sinal de fundo, né? Se olhar, por exemplo, o Banco do Brasil semanal, tem algum sinal de fundo. Aí se olhar, por exemplo, Itube, né? Por exemplo, eu olhar o semanal de Itube, pô, é um sinal de fundo forte. Pô, é um engolfo de alta no semanal. Né, perdeu a mínima da semana passada, 34,58, só que não, perdeu a média de 21, só que não, perdeu a LTB, só que não. O que significa isso? Os rompimentos falsos, né? E deixou uma ilha de reversão, né? Isso daqui é a estrela da manhã, entre os pregões do dia 2, do dia 5 e do dia 6. Aí a correção que ocorreu ontem e hoje é na parte alta do Marubuzu, na minha visão favorece a compra, ok? E aí falando de BOVA11 que fechou agora há pouco, se a gente for observar, nas últimas semanas fechava sempre em leve queda de uma semana para outra. Se eu pegar o dia 2 para cá, o dia 2 fechou 98,78, hoje fechou 100,24. Então vamos fazer conta, 100,24 por 98. 100,24 por 98,78. A gente está falando valorização de 1,5%, né? Para alguns fechamentos anteriores em queda, quebrou esse padrão de topos e fundos descendentes, né? Nós tivemos um movimento apontando para cima, as médias cruzaram para cima, existe um gap que talvez seja de fuga, e nós temos um ponto importante aqui que é o 100,25, fechou cravado só para deixar algumas pulgas atrás da orelha da galera. Se observarmos o gráfico semanal, o candle dessa semana ele engolfa praticamente as últimas 2 ou 3 semanas, né? Então é um sinal importante, quase tocou a média, uma semana de alta com forte volume é um sinal legal. E aí falemos do nosso lindo, belo e claro Ibovespa, que também quebrou uma sequência de topos e fundos descendentes, rompeu uma LTB, as médias cruzaram para cima, a correção de hoje é na parte alta do Marubuzu de ontem, essa soma inferior de anteontem é importante, respeitou o 100,440, o 100,950 e a retração de FIBO de 61,8 entre um fundo de maio e o topo atual, e hoje a correção na parte alta do Marubuzu. Se nós fizermos conta, 100,396 dividido por... pegar aqui o dia 2, 102,6
673. Está falando em alta de 1,28, é uma quebra de paradigma, porque por as últimas 3 semanas nós tínhamos leve quedas nos fechamentos, tivemos uma alta moderada. E temos aqui na tela o mini índice, o INQ19, né? O fechamento do dia 2 foi 102.915, está 1.000 pontos acima. Eu considero uma quebra de paradigma porque rompeu a LTA, cruzou as médias, nós temos um gap, talvez seja de fuga, veio numa região de simetria, cumpriu o rompimento falso, subiu. Só que não está fácil de operar. Você vê que hoje a máxima foi 104.930, fez mínima em 103.550, quer dizer, caiu 1.500 pontos praticamente. Só que se mantém acima das médias, conservou a mínima de ontem, né? E o 104.285 seria o ponto a ser rompido, juntamente com 103.475 e a máxima de hoje. Se nós observarmos um gráfico de 15 minutos, é inegável, pessoal, que nós temos um ombro, ombro, cabeça, ombro. Tô vendo a mesma coisa que vocês. Se a gente colocar um gráfico de 30 minutos, fica mais evidente. Ombro, cabeça, ombro. Neckline onde? 103.500. Se essa figura for perdida, o mercado vira. Provavelmente vai fechar gap, vai vir aqui no 102.690. E eu não descartaria uma queda até os 100 mil pontos, né? 100.500 e depois fechando o gap. Então esse é um mundo. Só que, se a figura for anulada, começa a estopar os vendidos e aí poderia subir, né? Geralmente, o que o mercado faz? Ele marca a máxima do segundo ombro, que no caso aqui é 104.375, 104.400, a gente poderia considerar. Perdeu aqui, além de fazer um fundo topo-fundo, anularia o segundo ombro e, consequentemente, os anteriores, ó, 104.440, 104.475. Então, rompendo a região de 104.500, eu acho que essa figura seria anulada e o mercado poderia subir, porque como está colado na média, faria aquele efeito mola para cima ou para baixo. Então, segunda-feira promete. E aí, para finalizarmos os estudos, WDO U19, ontem eu falei que o U, né, é homenagem ao Marcelo Uva, meu assessor, amigo, nós fomos sócios já, ele que cuida da minha conta aqui na XP, aqui no Brasil, me ajudou quando eu abri a conta lá no exterior. É um grande amigo, ele falou que a galera comentou com ele, né, que eu tinha feito um elogio, falado dele com certeza, é um grande amigo, um profissional do mais alto gabarito, né? Pessoas como ele mudam a história da renda variável aqui no Brasil. Um grande caráter, um profissional de altíssima capacidade e excelência. Então, novamente, um abraço ao Uva. Então, sinal que a galera lá do escritório, da XP, do escritório dele, que MRU Investimentos, assiste o programa, né? Então isso aí é muito legal. Estamos indo longe aí com a audiência. Então um grande abração a ele, a toda a equipe dele, o pessoal que ouviu. Em relação ao dólar, né? Se eu pegar aqui o dia 2, o fechamento 3.894.500. Então nós tivemos alta na semana. Começou desde aqui de baixo, rompimento falso, Arami cumpriu uma primeira objetivo de simetria, um segundo, um terceiro, e aí aconteceu algo novo, né, que foi a quebra de paradigma ontem, né, mínimas e máximas mais baixas e a perda do 3848. Só que hoje, né, aqui no fechamento, o dólar está trabalhando justamente nesse ponto, né, e a média vai subindo. Então, será que essa média vai buscar aqui o 3899, o mercado desce para fechar o gap e aqui vai ter a decisão? É uma hipótese, né? Seria esse descanso um mastro-bandeira, né? Ou seria uma distribuição de preços para o dólar mergulhar? É muito difícil nesse momento de responder, né? Mas o sinal de ontem, ele é colocado em xeque hoje. Enfim, bastante complexa a leitura para o dólar, né? De repente,
a gente trazendo o mercado aqui para o intraday, parece, né? Aqui a gente teve meio que um topo duplo meio escondido. Impressão que dá é que tem alguma coisa parecida aqui, enfim. Então é isso aí. Ok, pessoal? Então, saúde e paz a todos, excelente final de semana, é muito bom tê-los comigo. Estaremos juntos, se Deus quiser, com o programa Na Mira do Trader. Eu vou procurar fazer mais cedo na segunda, o pessoal gostou. Na Mira do Trader a ideia é que seja mais cedo, né? Então, bons estudos, seja bem-vindo à Bolsa, é um presente para quem está começando agora. Estudem, evoluam, trabalhem forte, que aí vocês vão ter muita sorte, ok? Saúde e paz a todos, domingo Corinthians 4, Internacional 0. Pedrinho vai fazer um gol de cabeça, um de bicicleta. O Júnior Urso vai fazer um gol de voleio e o Cássio vai fazer o último gol cobrando pênalti. Pode anotar e me cobrar. E eu garanto 100 pontos no Cartola nessa rodada. Peguei um time imbatível. Você que me ouve é a nossa razão de ser. Saúde e paz, pessoal. Somos uma família e assim seguimos. Valeu!